Bom dia, bom dia. Um bom sábado, um bom final de semana na presença de Deus. Oh, glória! Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, 16 de março de 2024. Sejam bem-vindos a mais um devocional de Manhãs de Poder e Graça, com as palavras de Jesus, com devocionais de autoria do pastor Carlito Paz. Continuamos no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34, que está escrito assim: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém. E o tema de hoje é alimento essencial. Vamos então entender o contexto desse versículo. O autor nos fala assim: Jesus e seus discípulos estavam com fome. Enquanto todos estavam pensando no alimento físico, Jesus fala sobre um alimento que era espiritual. Fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Essas palavras foram muito semelhantes ao que Jesus disse ao tentador no deserto, depois que este o instigou a transformar pedras em pães, para saciar sua fome. Fome de 40 dias ali no deserto. Jesus respondeu. Esse texto, ele se encontra, essa fala de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, que está escrito assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Como ser humanos, Jesus sentia fome como qualquer um, mas ele, como ser humano, ele era homem, ele sentia fome como qualquer um. Mas ele deixa claro que há um alimento ainda melhor e superior para nós. O alimento traz nutrientes ao corpo, produz uma sensação de bem-estar e promove conexões interpessoais ao redor da mesa. É uma metáfora bíblica muito rica. Todo ser vivo precisa comer para sobreviver e crescer. E espiritualmente, estamos vivos em Jesus, Então, todo ser humano, ele precisa, se alimentar. Ele precisa comer para sobreviver e crescer espiritualmente. Assim como a gente se alimenta do pão material, nós precisamos nos alimentar do pão espiritual. Então, o autor fala aqui que espiritualmente estamos vivos em Jesus, mas precisamos nos alimentar. E a Bíblia fala claramente sobre a maturidade, a Bíblia ela é bem clara quando ela se refere, sobre diferentes tipos de alimentos espirituais de acordo com a maturidade da fé de cada um. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, nas cartas aos Hebreus, capítulo 15, versículo 12 ao 14, nós encontramos essa passagem. Não podemos ficar no leito, aliás, é leite, tá? Não podemos ficar no leite espiritual, só daquele leite que quando a gente nasce, nós recebemos o nosso primeiro alimento das nossas mamães. Assim é na vida espiritual. Quando a gente vai crescendo, a gente vai necessitando
de outros alimentos. E na vida espiritual não é diferente. Então, ele faz aqui uma metáfora. Ele fala aqui que não podemos, né, ficar no leite espiritual para sempre. Nossa maturidade espiritual está diretamente ligada ao tipo de nutrição que temos aceitado receber do céu. Então, a gente vai amadurecendo espiritualmente, vai crescendo espiritualmente de acordo com o alimento que nós recebemos, e esse alimento ele vem do céu, né? Então ele fala aqui, para nossa maturidade espiritual está diretamente ligada ao tipo de nutrição que temos aceitado receber do céu. E ele deixa uma pergunta aqui. Você tem fome espiritual? Você tem fome espiritual? Eu tenho. E como tenho? Qual sua maior fome? É outra pergunta dele. Qual sua maior fome? Mais do que precisar comer, pessoas saudáveis comem porque têm apetite. Então, ele pergunta, você tem fome espiritual? Eu falo sim. E aí ele vem a segunda pergunta, e qual é a sua maior fome? A maior fome que nós sentimos espiritualmente é da palavra de Deus, que é o nosso alimento, é o nosso maná, é o que nos sustenta, a palavra de Deus, né? E aqui ele ainda fala assim, mais do que precisar comer, pessoas saudáveis comem porque têm apetite. Você anseia por fazer a vontade de Deus, ser nutrido por sua palavra e presença, crescer e saciar-se nele. Quer dizer, se nós sentimos fome das coisas, do pão material, nós sentimos fome também do alimento espiritual. E esse alimento, ele fala aqui, né? Ele pergunta, você anseia por fazer a vontade de Deus? Quando a gente se alimenta do maná espiritual, nós sentimos anseio sim para fazer a vontade do Senhor. Você tem anseio de ser nutrido por sua palavra e presença? Sim, sim. E aí ele ainda pergunta assim, e crescer e saciar-se nele? Sim. Nós precisamos ansiar, né? Ter desejo, vontade de nos alimentar da palavra do Senhor, nos nutrir da sua palavra, da sua presença e crescermos espiritualmente e nos saciar com o alimento espiritual. E terminando aqui, ele fala assim, o autor, uma das formas de aumentar nossa fome espiritual é justamente por meio do jejum, é um das nossas necessidades. Nós precisamos mortificar a nossa carne. E como nós fazemos isso? Através do jejum, que nos ajuda a calar os anseios da carne e aguçam nossos sentidos espirituais. Em Deus, quanto mais fome temos, mais saciados seremos e ainda mais fome será gerada em nós. Que palavra maravilhosa, né? Quem nunca experimentou jejuar, experimente. Tire de você aquilo que às vezes é prioridade na tua vida. Às vezes são tantas coisas que nós priorizamos no lugar de Deus e muitas vezes até na alimentação. Então, quando nós tiramos a alimentação, algum tipo de alimento, quando nós tiramos algumas horas para estarmos em jejum total ou só com líquidos, a gente está mortificando a nossa carne, a vontade da nossa carne. Da primeira e segunda vez até a terceira vez é difícil. Depois a gente vai acostumando, né? O nosso próprio organismo, ele vai entendendo, né? Ele vai entendendo que nós estamos nos abdicando de tal coisa, de tal alimento ou de todos os alimentos por algum tempo
E o próprio Espírito Santo, ele vai nos dando esse entendimento, vai fortalecendo a nossa fé. É uma forma de estarmos mortificando a nossa carne e sentirmos a presença mais de Deus próxima de nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã que tu está nos dando. Te agradecemos pela tua palavra nesse momento aos nossos corações. Te agradecemos pelo teu glorioso amor. Te agradecemos por teus ensinamentos. E te peço que nesse momento, Pai, que nós estejamos buscando e ansiando por nos alimentarmos da tua palavra. Nos alimentarmos da tua palavra, Pai, que é o nosso alimento, o nosso maná. Fortalece a nossa fé em ti. Nos faz pessoas melhores, para que nós possamos, Senhor Deus, dar o melhor de nós para ti. E que tudo seja unicamente para a honra e glória tua. Eu oro no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um bom final de semana e até a próxima leitura.